Olá, hoje nós lançamos uma pergunta: como manter o equilíbrio emocional, psicológico na família nesse tempo de isolamento? Hoje o nosso tema vai ser nessa linha com uma psicóloga, mas antes eu sempre ressalto, nós estamos abrindo a empresa apenas para a nossa equipe para fazer essas gravações uma vez por semana com todos os cuidados possíveis. Chegamos até aqui dentro do estúdio com máscara, eu e a nossa convidada, e para fazermos a nossa parte neste momento de pandemia, né? Nós, Mato Grosso está ainda numa curva, nesse instante, numa curva crescente, e as medidas vêm a cada dia praticamente. Então, assim, a gente que está podendo ficar em casa, porque nem todos podem, e isso também pode afetar, eu acredito, mas como lidar com esse inimigo invisível, digamos, né? Esse vírus que está no ar, que está matando, que está trazendo tantas dores para as famílias. Então, hoje a nossa convidada é a psicóloga Heloíse Dorileu, que é também da área sistêmica, né, da constelação familiar. Heloíse, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. E assim, já de pronto, você já percebeu, né, dentro da sua experiência, que tipos de casos, que tipos de situações têm aumentado nesses dias com isolamento? Bom, Letícia, o que mais tem acometido são três linhas vertentes. Separação, ansiedade, pânico e violência, né? A violência domiciliar aumentou muito nesses últimos dias, porém, o que mais tem acometido são pacientes que já estavam fora de risco, já estavam de alta, que têm retornado ao consultório com pânico e fobia, né? Fobia por doença, principalmente as pessoas que têm toque, né? Com a história de lavar a mão, quem tem algum tipo de toque, que são aquele transtorno de lavagem, de simetria, né? E de mais cuidados. Ele já tem essa cautela, tem aumentado muito, né? Como a gente sabe, os transtornos psiquiátricos estão aumentando pelo fato do isolamento. E o que fazer? Então, a gente tem orientado as pessoas a manter, primeiro, uma rotina. Mesmo que você fique em casa, mantenha a sua rotina. O horário de acordar, o horário de tomar seu café, o horário de você assistir sua televisão ou um filme. Ver se você consegue fazer algo para distrair. Eu tenho orientado muito os pacientes com toque ou com ansiedade, aí jogar um jogo de carta, quebra-cabeça ajuda muito, né? Dominó, coisas que a gente tem em casa e que a gente não faz. Jardinagem, vai cuidar do seu jardim e reaprender. O que nós precisamos aprender nesse tempo de pandemia? Reinventar. Nós precisamos aprender. Eu gostava de cozinhar, mas eu tenho medo. Vamos ver receita. Eu mesmo estou aprendendo, reaprendendo a criar, né? E trocar com os amigos. E poder atender as pessoas, os amigos. Tem gente que está em casa sozinha. Só semana passada, aquele dia que eu desmarquei, foi por isso. Fui atender uma pessoa que estava em crise de ansiedade. A música pode ajudar também? Porque eu digo Muito. porque lá em casa a gente atendia que está todo mundo assim. A gente está trabalhando em casa, a gente está, né, com as nossas atividades relativamente, né? Eu, meu marido, os filhos estão em casa, universitários também meio nessa situação. Mas tem dia que está todo mundo meio down, assim. Vamos cantar? Então vamos. Ajuda. Muito. Música, dança, né? Então você põe uma música, chama as crianças para dançar, chama o marido para dançar, por que não? Né? É o que a gente tem que aprender, a fazer essa reinvenção, né? Porque a gente não pode sair para um restaurante, a gente não pode ir e se encontrar. Eu mesma, os grupos estão fechados. Eu trabalho com grupo e sem previsão para voltar. Né? Então, o que a gente tem feito? Acolhido também no consultório as pessoas com todas as medidas, com horários mais espaçados, para que as pessoas não corram risco. A gente tem visto também muitos profissionais fazendo atendimentos online. Ajuda de alguma forma? Muito, ajuda, eu tenho atendido. Eu vou sair daqui hoje e vou atender online. Né? Na parte da tarde vou atender presencial. Então, o que eu tenho me disponibilizado? Alguns horários online e alguns horários, porque tem pessoas que precisam desse colo mesmo com um olhar, que precisam estar perto. Tem outras que funcionam muito bem online. Elas conseguem se conectar. Né? Você falou em separação e foi até uma notícia que veio lá da China, depois que passou, digamos, né, o boom lá né, do coronavírus, e essa informação justamente do aumento do número de divórcios.
É um momento até de ressignificação. Como o casal pode, de repente, enfrentar essa situação? Porque, assim, uma separação, ela não vem de uma hora para outra, não é porque tá morando, tá ficando mais tempo junto que pronto, né? Vimos que não dá mais certo. Possível, isso vem de algo? Tem um histórico por trás, que eu geralmente? acredito? O que eu tenho visto? Os casais estavam muito individualistas. Eu tenho a minha vida, o outro tem a dele. Saímos de manhã, retornamos à noite com os problemas cotidianos. Quando eu tenho que conviver com o lado sombra do meu parceiro, e não só com as habilidades e com as qualidades, eu começo a confrontar com algo que eu perdi, não só agora. Agora foi a azeitona, né, do Martini, mas não foi isso. Os casais têm perdido o vínculo da aproximação, da cumplicidade. E isso não aconteceu só na pandemia. A pandemia só nos trouxe um raio-x de como é que estava a realidade desse casamento. E como, então, de repente, salvar essa situação? Digamos, quem ainda tem uma esperança. Eu acredito que a gente precisa de um tripé. A saúde mental, né? Procurar ajuda com profissionais especializados. Deus, voltar para Deus, porque sem algo maior não temos base, né? E a terceira coisa, se precisar de ajuda até medicamentosa. Por quê? O que tem aparecido? Índice de aumento de ciúme exacerbado, que é sentimento de posse. Devido ao medo, cada pessoa está administrando esse medo de uma forma, né? Então, o medo de que o outro saia e pegue e contamine todo mundo, o medo do que o filho possa acontecer com esse filho, né? E existe uma outra parte da população que nós estamos vivendo a negação, que isso não vai passar, que se eu estiver bem, se minha cabeça estiver bem, eu não tiver nenhum conflito, eu não vou pegar isso. Gente, é um vírus. Vírus está no ar, vírus está no toque, vírus está em tudo. Né? Então, a gente tem que acreditar que nós precisamos ter precaução. Você falando em negação, e a gente realmente ouve pessoas que não estão nem usando máscara, é obrigatório, né? Já é decreto e já é o outro lado, o outro extremo. Né? Isso também é um desequilíbrio? Pode ser considerado? Nós estamos vivendo o luto, tá? O luto da nossa vida. As pessoas não perceberam isso, mas nós estamos vivendo um luto. E dentro do tripé do luto, lá que não é um tripé, nós temos algumas fases do luto. A primeira é a negação. A negação que a minha vida não vai ser mais como ela era antes. Por isso nós precisamos aprender dentro de nós, não está fora. A nossa própria felicidade, nosso próprio equilíbrio. Meditação é legal, né? Mantras são legais dentro da meditação. Você pode pegar seu tercinho e fazer um tercinho de misericórdia. Você pode, né? Você pode... Cada religião tem sua maneira de expressar. Pode pegar um colar? Pode pegar um colar, eu adoro meus colares de bola. Eu adoro, porque eu já vou fazendo. Ou vai no dedo mesmo, né? Então, a negação. Depois vem uma fase da irritabilidade. Estou de saco cheio de ficar em casa. Quantas pessoas não estão aguentando, estão indo pra Chapada, né? Então, Chapada estava aberto, né? Então, as pessoas estavam indo para as cachoeiras, estava tudo lotado. Né? Então, é a irritabilidade. Depois vem a fase do choro. Algumas pessoas têm chorado muito. Porque aí vem uma fase de depressão. Eu estou me deprimindo. Que eu falei que alguns pacientes estão voltando a tomar medicação. E uma quarta fase é a aceitação. Aceitação da minha vida como ela é. Isso dentro do sistema, a gente tem que dizer sim para as coisas boas e também sim para as outras coisas. Enquanto eu ficar me debatendo com essa negação, eu não estou no meu adulto. Então, ou eu estou na minha vítima, vai acontecer comigo, né? Então, eu não vou estar no meu adulto, né? E a proximidade da doença é uma coisa que a gente tem que repensar na vida, no valor de vida e de morte. Porque muitas famílias, não só aqui no Mato Grosso, nós estamos tendo um presente, né? Que graças ao governo, ao prefeito, que segurou, e nós não estamos numa curva igual São Paulo, igual Manaus. Mas quantas famílias, hoje eu não sei quanto, mas até ontem eu acho que era 12 mil mortes. Dentro dessas 12 mil mortes, cada pessoa tem 4 pessoas no mínimo dentro de uma família. Pais, avós, filhos, netos.
Quantas pessoas estão em luto? Né? E muitas vezes a gente não está percebendo a dor do outro. Porque não se vai para o hospital com... Se seu filho pegar, ele vai ficar sozinho. Isolado, né? Isolado. Se seu pai pegar, ele vai ficar sozinho. E as pessoas têm o direito de morrer, mas de morrer de uma forma saudável. As pessoas estão morrendo sozinhas. Na verdade, as pessoas assim não querem ouvir falar em morte, né? Como se todos fôssemos imortais, né? Luiz, você falou da gente estar no nosso lado adulto. Você é consteladora sistêmica, né? A gente ouve muito dentro, né, de todos os estudos da constelação, os reflexos, às vezes, de pessoas dos antepassados, né, do seu clã, digamos, que passaram por guerras, que passaram por pestes, que passaram por fome, que passaram por escravidão, enfim. E nós estamos hoje passando por uma situação que está sendo considerada uma guerra biológica, enfim. Como nós, adultos, podemos passar para os nossos jovens e as nossas crianças, que tipo de lição a gente pode passar para eles, para que isso sirva como algo de que, sei lá, que os impulsione para a vida mesmo, né? Porque a gente está vendo, adulto está adoecendo, imagina o jovem e a criança. Lídice, tudo que eu tenho lido sobre, inclusive que a minha mestra Brigitte tem falado, a pandemia veio exatamente para o mundo parar. Né? Assim como parou há 100 anos atrás com a peste... com a gripe espanhola, assim como parou nas guerras. Se a gente for perceber e olhar para trás, a cada mais ou menos 100 anos acontece algo. Faz um estudo. A peste espanhola tem né? Então a gente tem que olhar para trás, o mundo não estava parando. O mundo precisava parar. A natureza estava gritando. Se a natureza estava gritando e nós fazemos parte da nossa natureza, nós também precisávamos parar. Quantos pais de família estavam saindo de manhã e voltando para casa só de noite e não ficavam com seus filhos? Aí que está a dificuldade do casal e dos filhos se adaptarem a essa rotina de você ter uma mãe dentro de casa ou de você ter um pai dentro de casa trabalhando. Né? Então, é uma situação de repensar. Então, agora não é um momento, se a gente conseguir entrar para dentro de nós e fazer essa nova leitura do que eu preciso, né? A gente vai ver que nesse tempo nós não precisamos de grandes coisas. O que a gente precisou? Tá bem, né? Tá bem ter a comida dentro de casa. Eu sei que tem muitas pessoas, eu tenho ajudado muitas pessoas que já estão sem, né? Que não conseguiram auxílio. E a gente, o que a gente pode fazer pro próximo, a gente pode fazer. Né? Mas agora é a hora de entrar para dentro de nós. E se eu consigo entrar para dentro de mim, se quer um minuto, como fazer isso, Luíse? Coloque os 2 pezinhos no chão, senta com a postura ereta, fecha os olhos, começa a escutar seu coração. E a partir dos batimentos do seu coração, eu posso permitir que hoje eu estou viva. Quantos não estão? Se eu conseguir fazer isso 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, eu vou ter no centro da minha vida. Eu vou tendo condições de controle dos meus pensamentos e das minhas emoções. Se eu consigo controlar essas emoções, eu consigo me ajudar, ajudar quem está perto de mim em casa e ajudar o outro. Para a gente encerrar, Luiz, o que não fazer nesse período? Não saia de casa, se você puder, fique respeite as normas, respeite as normas, não é saúde. brincadeira. Tenho atendido pessoas que já passaram por isso, eu passei por isso muito de perto com a minha irmã, né? Então, não saia de casa, respeite. Se você puder fazer as coisas, ajudar, tem muita gente ajudando, ó, mercado tá te entregando em casa, frutaria tá te entregando em casa. Ficar em casa em isolamento não é fazer visita, né? Não é realmente se restringir o máximo que você pode. Quem não puder, se proteja. Mas assim que chegar, faz um ritual de limpeza dos pés, de limpeza do sapato, da lavação das mãos, né? E assim a gente vai sobreviver. Quantos antepassados sobreviveram?
E naquela época, eles nem tinham tanta informação, né? como a gente, né? Sobreviveram, e eu vi várias deles de máscaras na gripe espanhola, né? Eu vi uma foto até com um gatinho, fotos, né? Com máscara. Informação. Muita gente está aí, fica colado na televisão, assistindo aquele monte de números. O que é a orientação? Não é para ficar sem informação, claro, mas pelo menos assista só uma vez no dia. Tira um horário que você... Para se atualizar. Só para atualizar. E se você vê que isso vai te dar taquicardia, que você ficou... alguma coisa mexeu, pule um dia, assista no outro dia, né? Eu tenho escutado muito rádio, não tinha esse hábito. Mas como eu tô indo buscar a pessoa que me ajuda, eu gasto 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então é o momento que eu escuto. E só. Porque aí eu tenho condições psicológicas de digerir o que foi, fazer a minha meditação, entregar e honrar esse povo que está indo, porque muita gente vai. A gente sabe disso, infelizmente, né? E seguir a vida. Mais alguma coisa que você acha que a gente não abordou pra gente... Eu acho que é isso. Que mensagem você gostaria eu gostaria que as pessoas então, primeiro ficassem em casa, se pudessem, e depois buscassem ajuda, Lídice. Porque, olha, né? Ou no telefone, ou no WhatsApp, né? Ou no Skype, eu me coloco à disposição. As pessoas, principalmente os médicos, eu tenho atendido muito amigos médicos que estão em frente de batalha, o pessoal da Santa Casa, o pessoal que está, sabe? Começaram com muito medo. Porque é uma coisa invisível. Nós não desconhecemos da onde vem, como é que ele evolui, porque ele é mutante, né? Então, se você está sabendo que um amigo não está bem, passe um WhatsApp para ele, dá uma ligadinha. Eu acho que a gente precisa se ajudar. E a maneira que a gente tem de se ajudar é através dos meios de comunicação mesmo. Você tem redes sociais, né? Onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? No Facebook, né? Heloíse Dorileu, psicóloga, eu acho que tá lá. E no Instagram também, Heloíse Dorileu, psicóloga, né? Pode passar por lá, sempre tem uma mensagem. Se quiser chamar para conversar, pode chamar. E estamos à disposição. Os grupos de constelação estão suspensos por tempo indeterminado, não sabemos quando, mas estou atendendo com exercício sistêmico e com individual. Funciona do mesmo jeito. Luiz, muito obrigada. Espero que a gente tenha ajudado muita gente aqui, né? Trazido aí essa luz, de repente, porque tem gente que deve estar aí tão tem muita gente desespero, ruim, né? Obrigada. Tem muita gente ruim. Eu que agradeço, né? E que a gente possa carregar no coração um pouquinho de esperança, que vai passar. Obrigada. De nada. Nós conversamos então com Heloíse Dorileu, psicóloga. Vamos passar essa entrevista adiante, passa nos grupos do WhatsApp, convide as pessoas a assistirem, para fazerem essa reflexão e ir atrás de ajuda se precisar, ok? A nossa entrevista está no YouTube, está no site RD News, RD TV, tem chamadas nas redes sociais. Procure a Heloíse lá, Heloíse Dorileu, psicóloga, nas redes sociais. Fique bem, se cuide, ouça, né, essas informações, esse chamado de todas as autoridades, inclusive, né, as sanitárias especialmente. Então a gente está aqui, ó, chegamos de máscara, vamos sair de máscara. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.